Olá, meus queridos amigos aqui do nosso canal Forças da Natureza. Bom, aqui quem fala é o Jim McMeyer, né? Como vocês já conhecem, estão cansados de me ouvir. Espero que não estejam tão cansados, porque hoje eu vim aqui contar para vocês uma experiência pessoal minha, né? Que eu tive com a clareaudiência. O que é essa tal dessa clareaudiência? A clareaudiência é a capacidade, né, de você ouvir o espiritual, né? Ouvir o plano astral, ouvir os seres do plano astral, as entidades, os espíritos, enfim, né? Então eu peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações, né? Tudo numa boa. E aí a gente vai começar aqui a falar sobre esse assunto tão polêmico. Bom, meus amigos, falando da minha vida, tudo é muito louco, né? Porque eu já tive muitas experiências espirituais que não foram muito legais, outras muito bacanas. Como eu sempre nunca tive assim um medo, né, assim de enfrentar as coisas do espiritual, porque desde pequeno eu tenho uma mediunidade acentuada. Não sou lá uma Alison de Bois, mas nem uma Raven, mas eu consigo enxergar algumas coisas e ouvir também, né? Claro que isso daí acontece em fases, né? Hoje está bem controlado, hoje eu consigo ter uma vida normal, né? Claro que às vezes eu ouço alguma coisa, algum aviso, né? Constantemente, mas de uma maneira acentuada. Quando eu era criança, o negócio eram mais visões, né? Eu via mundos pequenos, eu via seres que até hoje eu não sei explicar o que são na verdade, tá? Porque eu era uma criança, mas eu lembro muito bem. Dos 3 anos para frente, eu lembro tudo praticamente, né? Então, são experiências que até hoje eu guardo e procuro uma explicação para entender o que era aquilo que eu via com tanta nitidez, né? Por que existem tantos seres no plano astral que tem várias características. Alguns aparecem como vultos, outros aparecem embaçados, e já outros aparecem tão nítidos que tem luz e sombra, como se estivessem materializados, como uma certa experiência que eu tive uma vez, que eu vou. No próximo vídeo eu posso contar para vocês, né? Que eu tive na época da funerária, que eu já trabalhei em funerária, já trabalhei em várias coisas que envolvem morte, né? Eu já fiz cursos de necrópsia, já fiz estágio, ML, essas coisas. Então isso também me ajudou ou atrapalhou a aflorar mais a clareaudiência, porque foram fases que eu ouvia as vozes, né, dos espíritos desencarnados. Eu sonhava com quem eu ia mexer, por exemplo. Eu sonhava com tal pessoa essa noite. Quando eu chegava ao trabalho de manhã, certa hora do dia, aquele corpo aparecia lá. Era a mesma pessoa do sonho. Ela vinha me avisar. E quando pensa que não, chegava o corpo da pessoa lá para eu preparar. Então era uma coisa assim de arrepiar. Só que como eu nunca tive medo, aliás, já tive uma fase que eu tive medo sim. Mas como eu não costumo ter medo, isso para mim foi fichinha. Só que chegou ao ponto da perturbação, né? Muita gente hoje em dia fala, ai que legal, ai vou fazer ritual para isso, aquilo, vou fazer um treinamento psíquico, vou fazer isso e aquilo para despertar a clarividência e para despertar a minha clareaudiência, né? Que a clarividência é para ver e a clareaudiência é para ouvir, tá? Então muita gente quer ouvir, quer ver, mas será que você está preparado para ver? Será que você está preparado para ouvir? Não é fácil, gente. É uma coisa assim que não é que assusta. Se você tiver medo, você se borra, né? Mas se você não tiver medo, é até interessante e legal. Porém, nada é tão legal quando chega ao extremo. Eu tive uma fase há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, se eu não me engano, se eu não falho a memória, acho que uns 12 anos, não chega a 13 não, que eu surtei na batatinha. Eu cheguei aqui em São Paulo, foi assim que eu voltei de Minas para São Paulo. E eu comecei a trabalhar num lugar que eu ficava sozinho o dia inteiro.
E esse lugar era uma perturbação. Mas não era o lugar, era tudo. Desde quando estava em casa, saía de casa, voltava para casa, ia no mercado, eu estava praticamente desencarnado, fora da terra, morto. Porque o que acontecia com você, Odin? O que acontecia comigo era simples. Eu ouvia vozes 24 horas por dia. Isso não é normal, tá? E não era porque eu estava macumbado, nada disso. É porque o negócio aflorou demais. Abriu de um jeito que eu não soube mais controlar, né? Nunca ficou tão aflorado assim. Não era assim, nunca é assim, né? Eu acho que não é possível que a pessoa vive 24 horas assim, não é possível. Ela enlouquece. Tem que ter um psicológico muito bom. E eu acho que eu tive, porque senão eu ia pirar mesmo, né? Porque não foi fácil, gente. Então, quando vocês falam desse negócio, eu quero despertar minha clarividência, minha clareaudiência, saibam se vocês realmente estão prontos para isso. Porque não é fácil. Você estar aqui nessa realidade terrena, matéria, né? Que você já ouve pessoas falando, gritando, berrando, enfim. E você ter que lidar com sons de outras pessoas que já não estão aqui. E seres não são pessoas apenas, tá? Seres que você não sabe explicar o que são. Que aparecem em formas animalescas, que aparecem em formas de luz, que aparecem em várias formas que você imaginar na vida. E até aquilo que você não imaginar. Você sabe o que é uma pessoa estar andando na rua? Eu pegava um ônibus para ir para esse trabalho. E quando eu entrava no ônibus, eu via cada tipo de espírito que estava encostado nas pessoas. Teve até um que eu desenhei, que eu sentei lá no fundão assim do ônibus, bem naquele assento do meio. E eu vi uma criança pequenininha, branquinha, dos cabelos assim enroladinhos, meio castanho, meio loiro, suja de barro, toda suja de barro, a roupinha branca, branca, uma blusinha branca com verde, né, verde limão. E eu desenhei ele. Esse desenho já rasgou porque era um papel comum. E eu fiz um rascunho. Na época, acho que até na época do Orkut, eu acho que eu postei isso daí, eu não lembro. Eu lembro que eu mostrei para muita gente. Esse foi um de vários desenhos que eu fiz de espíritos, né? Quando dava para fazer, porque isso apaga meio que da memória. Às vezes fica na memória, mas é difícil passar aquilo que não é físico para o desenho, né, gente? A gente não tá vendo direito luz e sombra, então fica difícil. Mas dá para fazer. Aí eu fiz essa criança, ela tava bem na perna de uma mulher que estava segurando aquele ferro, não sei como é que chama aquilo ali no ônibus. E ele tava bem na barra da calça dela. Eu acho que poderia ser uma criança que ela já teve, ou alguma criança que tem ligação com ela que morreu soterrada. A única explicação lógica. Ela tava muito suja de barro, a roupa era branca, com verde limão, mas estava suja. A criança estava suja, o rosto estava sujo. A expressão dessa criança me dava muita pena. Enfim, foram tantas coisas malucas. Eu ouvia vozes o dia inteiro. Era gente conversando, era gente rindo. Na funerária depois, uns anos depois eu fui trabalhar na funerária. Todos os dias tinha o espírito de uma velha que ela vinha falar comigo. Ela ria, e aquela risada parecendo da bruxa de 71. Falei, gente, que velha é essa? Então era assim, era uma visitação, era um entre-side de espírito pra lá e pra cá. Era voz o dia inteiro. Gente conversando entre si. Parece que eu já estava do outro lado, já não estava aqui. E eu estava num lugar cheio de gente, tipo uma praça. Um monte de gente conversando. Sabe quando sua cabeça endoida que você ouve milhares de vozes? Não são várias, são milhares. Gente falando daquilo, disso. Gente falando em outras línguas, que eu não sabia nem que língua que era. Vozes estranhas, sabe? Uns riam, outros xingavam, outros conversavam. E era aquele zum, zum, zum na minha cabeça o dia inteiro. Eu não tenho como provar isso, né, gente? Isso é uma coisa que eu posso dizer assim como qualquer mentiroso pode dizer, tá? Eu sei o que eu estou falando,
Eu sei que é verdade, né? Uma coisa que eu realmente passei e não aconselho a ninguém. Qual o intuito desse vídeo? Me expor tanto assim, que é uma coisa que, né, não é legal a gente ficar contando para todo mundo, porque a gente sempre acaba sendo tirado de louco, tá? Mas como eu já tô acostumada, né, meu amor, a ser tirado de louca, né? Então eu não ligo para isso. Quem quiser falar que fale, né? Claro. Mas é o que realmente aconteceu, é fato, né? Não foi nada induzido. Foi uma fase de transição, que eu simplesmente estava passando muita necessidade financeira, fui procurar trabalhos, tudo, tal, e começou a abrir demais a minha clarividência e a clareaudiência, que foi o que mais destacou, porque clarividência eu sempre tive, mas clareaudiência desse jeito, extremo, não, tava demais. Então, o intuito desse vídeo é o quê? É alertar vocês, né? Às vezes, Deus não dá asa à cobra não, meu amor. Não dá asa à cobra não. Porque isso é uma coisa que eu não pedi, tá? Isso eu tenho desde pequeno. Claro que era mais controlado, teve fases loucas e teve fases que eu não ouvia nada. Mas cuidado com o que você pede. Às vezes a gente quer chegar num grau espiritual que não é o nosso. Cada um tem um grau espiritual. A gente não pode querer ser o Rubens Saraceni, ser o, sei lá, fala uma referência aí boa aí, Gaspareto. A gente não pode querer ser o, sei lá, os fodões aí da espiritualidade. A gente não pode, porque cada um tem um nível, cada um tá preparado para um tipo de coisa. Tem gente que tem esses dons e não está preparado, né? É onde acontece o quê? Fica louco, vai internado mesmo, é sanatório na certa, tá? Porque a pessoa não aguenta a pressão. Gente, é muito difícil você aguentar a pressão dos vivos aqui, dos encarnados, e ainda mais aguentar a pressão de quem já está do outro lado. Gente te pedindo ajuda, pedindo socorro. Já veio espírito implorando, não, exigindo para eu ir lá e mostrar para a polícia onde estava o corpo da. Pelo amor de Deus, né, gente? É muito comprometedor. Eu não quero ser morto por saber demais. Então eu tive que dar um jeito para cortar isso, né? Eu dei os meus jeitos, dei os meus pulos e controlou. Hoje vivo controlado, não sei nada do que eu não preciso saber, entendeu? Eu fico na minha, não quero saber da vida de ninguém, não quero espírito me procurando para achar corpo de nada, né? Porque isso realmente vai me trazer problemas. Eu sei que poderia ajudar muitas famílias, mas isso vai me trazer problemas. Então eu prefiro não saber e fechar meus ouvidos para isso, né? Então, saibam muito bem o que vocês pedem. Clarividência e clareaudiência piorou. Não é fácil, tá? Não é fácil. Se você tiver crises depressivas, se você não tiver um equilíbrio espiritual, tá? Porque assim, você tem que ter uma sanidade mental muito grande para aguentar certas coisas. Muita gente fala que eu sou louco, que eu sou louco. Eu não sou louco não, meu amor. Eu não rasgo dinheiro. Se eu fosse louco, eu rasgava dinheiro. Né? Eu não sou louco não. Nem como merda, tá? Então assim, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa franca. Entendeu? Eu não devo nada para ninguém, eu falo o que eu quiser mesmo, tá? Mas eu não sou louco, porque senão eu já teria feito muita besteira e não teria passado por esses testes, porque são testes, né? Numa boa, sobrevivido, estudado tantas coisas, feito tantas coisas, sem matar ninguém, sem me matar, sem cortar meus pulsos, porque isso pode acontecer. Se você tem audiência muito aflorada, e você está obsediado por alguns tipos de seres que não estão vibrando numa energia boa, eles podem te induzir ao suicídio, podem te induzir a matar alguém, podem induzir você a fazer qualquer coisa. Aí vai da sua cabeça se é fraca, se é forte, se está fraca, se está forte. Vai de você decidir o que você vai fazer. Eu, graças ao bom universo, eu nunca fiz nada de errado por ordem de espíritos que não tem o que fazer, né? Aliás, eu nunca deixei essa laia me dominar, né? Sempre vinham muitos para pedir ajuda. Isso veio bastante, tá? Mas é isso, gente. Vim deixar meu recadinho hoje.
Quem sabe depois eu traga mais historinhas da minha vida, histórias assombrosas, mas são reais, nada fantasioso. Aqui não tem uma gota de fantasia, é fato, tá? Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, eu falo, morra. Que se dane, eu não tô nem aí. Mas que é verdade, eu passei e às vezes passo também. Hoje, muito bem controlado, nada exagerado, não sou nenhum vidente para ninguém ficar me procurando, tá? Simplesmente é uma coisa que nasceu e ficou, tá? Hoje, tudo numa boa. Então peço que vocês saibam muito bem quando vocês forem pedir para abrir os canais de percepção, principalmente a clara audiência, gente. Ver assusta, ouvir é perturbador, tá? Então saibam muito bem. Se você não está preparado, não abra portais e canais energéticos sem estar pronto para isso. Eu vim já pronto para entender isso, porque eu sempre aguentei o BO. Nunca tive medo, mas que irrita, às vezes, irrita, tá? Então, pensem bem antes de pedir, porque uma hora pode ser que a coisa abre mesmo, e aí você vai se arrepender depois. Eu já vi gente ficando louca por causa disso. Pensa bem, hein, demônios? É uma dica que eu dou pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.